Muito bem, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o programa Virando o Jogo. Estamos começando nessa sexta pré-Grenal, aqui com meus convidados da redação. Vieram todos hoje para falar sobre o Clássico Grenal que acontece no domingo. É o primeiro jogo que acontece no Beira-Rio. E depois, lá no dia 23, na Arena, terminando o título gaúcho sendo disputado. Rodrigo Finardi, seja muito bem-vindo aqui no programa. Boa tarde, obrigado, Eric. Estamos aí. Vamos defender o meu time. Vai defender o teu time? Alan Dias, então faça uma defesa coerente ao teu time, Alan. Boa tarde, Eric. É um prazer estar aqui de novo. Vamos defender no andamento do debate aí. E para fazer outra defesa também aqui, o Leandro Zanotto, seja bem-vindo. Defender o juiz nessa história aqui, né? Daqui a pouquinho. O Leandro vai ser o comentarista de VAR. Por falar em arbitragem já definida, comentava com o Alan ontem, Anderson Daronco e o senhor Leandro Roaden, eu acho que é o que tem de melhor, no meu entendimento, pelo menos aqui no estado. O Daronco é gremista, né? Não depende, para alguns é colorado. Eu já ouvi sim, já ouvi algum comentário que ele, quando era mais novo, era gremista sim. Eu acho que isso não interfere tanto, até porque o cara é profissional. Agora, eu prefiro ainda que sejam esses árbitros do que árbitros que não têm a competência para apitar um clássico gaúcho. E o Anderson Daronco já tem uma experiência bem interessante. Tanto ele como o Voaden, qualquer um dos dois seria um bom nome, né? Mas é aquela questão pré-Grenal que se fala que qualquer manchinha na vida de alguém vai vir à tona. Isso faz parte do charme do Grenal. Por isso que ele é um dos principais clássicos do mundo hoje, se tu for ver. Que dividem o estado, dividem o estádio, que nós tivemos 3 Grenais aqui em Erechim, quem pôde acompanhar em outros anos pelo Gauchão. Aliás, o Colosso Salgou dividido ao meio, era uma coisa maravilhosa. E 100% aproveitamento do Inter, com 3 vitórias de 2-1, né? Então, o Erechim faz bem para o Inter. Espero que esse comentário aqui em Erechim jogue os ventos lá para o Beira-Rio e a gente possa vencer essa primeira partida. Erechim faz bem para o Inter. A gente lembra 2015, quando o Fabrício ergueu os dedos do meio para a torcida e foi ovacionado na expulsão. Mas, falando seriamente agora, eu acho que o árbitro vai ter que ter um pulso firme ali. Creio que vai ser um jogo tenso pelo momento dos dois times. Ali vai ser um jogo bastante nervoso. E braço firme ele tem, né? Que ele é um lutador, né? Isso, braço firme ele tem. É bom lembrar que, como aconteceu na semifinal, a Federação Gaúcha, ela adiantou a utilização do VAR e na final, com certeza, a utilização do VAR ela vai ser definitiva, eu imagino. E é bom ter essa segurança. Pelo menos eu acredito que vai ser muito interessante ter o que me preocupa é essa questão do árbitro de vídeo, né? Ainda não se tem um nome ainda divulgado oficialmente quem vai ser o árbitro que vai ficar lá na cabine, né? Porque a decisão pode se passar também muito por isso, né? Por que te preocupa? O Grenal é sempre um jogo que tem muitas questões de dúvidas e sempre acaba gerando conflito com a maioria dos lances. Então, o árbitro de vídeo ele precisa estar tão preparado quanto o árbitro de campo para uma partida como essa, né? Até porque o Rio Grande do Sul está dividido ao meio em 2 cores, né? E a pressão, tanto para cada lado, é muito forte em cima também desse árbitro aí, né? Então, se ele não tiver preparado aí para ele cometer um erro, na segunda-feira aí pode ser complicado para ele. Mas lembrar que nós tivemos muito mais bandeira vermelha nos últimos tempos no Rio Grande que bandeira azul, né? Eu quero saber a tua opinião, Rodrigo, porque nos últimos 6 jogos da pandemia, né? do Campeonato Brasileiro, o Internacional foi prejudicado por arbitragem. Isso ficou evidente. Como nas últimas sempre. 6 partidas. Essa é uma questão que eu digo assim, se chegar um time do Rio e São Paulo com tradição, não é contra o Inter, o Grêmio, a arbitragem vai pender para um lado. Não tem, a história mostra isso. Não é uma questão que eu quero como um colorado e chorar que perdemos o título. Nós perdemos na arbitragem. Como o Grêmio já foi prejudicado em 2005, nós perdemos para o Corinthians na arbitragem. O Tinga sofreu um pênalti do goleiro do Corinthians, para ter um exemplo, e quase quebrou a perna. E ele ainda foi expulso. Ele não deu pênalti e foi expulso. Olha, 2 erros capitais no mesmo lance. Porque o Corinthians estava disputando por título. Já tinham tentado no tapetão do Sveiter, o Inter era líder, o Inter caiu, teve que refazer os jogos, recuperou e ainda deram um jeito para dar para o Corinthians aquele título. Aquele super time que tinha de dinheiro, de tudo que depois deu um monte de problema de justiça aí, né? Então, cada vez que chega nesse momento que tem um time tradicional lutando, o peso sempre vai ser para o lado deles, a gente peca, né? A gente peca, a gente sofre. A nível de Brasil, o Grêmio e o Inter são tipo Erechim,
a nível de Brasil politicamente. É sempre a força menor, é sempre quem paga o pato. Sempre quem paga o pato. E isso nós vamos ver bastante ainda. É porque o seguinte, se for ver ainda aí, a dupla Grenal é do time organizado, com estrutura financeira, com torcida grande, com patrimônio. E isso, a nível do Brasil, não são tantos times que tem fora do eixo Rio-São Paulo, fora, né? Nós temos um Paraná com expressão de poder chegar a título. E isso incomoda muita gente, eu te digo. Isso incomoda. O estilo de jogar do Rio Grande do Sul incomoda muita gente. Então, é só tu ver o ano passado, o Inter ganhando 10, 11 partidas ali, já tinha esquecido, de repente volta para o título. Os espaços que se tinha no centro do país eram muito inferiores que quando o Flamengo passou. Claro, tu busca audiência, tudo. Então, não tem um equilíbrio numa disputa, e esse desequilíbrio que a própria imprensa do país dá, acaba também gerando dentro da CBF, dentro da arbitragem. Eu espero que isso não aconteça no Clássico Grenal, até porque nós vamos ter um Grenal que vai ser um divisor de águas. E aí eu já começo botando fogo no parquinho. Nós tivemos ontem um jogo válido pela Copa Sul-Americana, e o Grêmio não só ganhou, como jogou muito bem. E o Internacional, em contrapartida, fez um jogo ruim, sim, contra o Deportivo Táchira. Acabou tomando revés no marcador, virando para 2-1. E a vida do Inter na Libertadores ainda não está nem garantida quanto à classificação e também não está tão tranquila assim o que isso interfere. Mas são dois momentos, se eu deixar bem claro. A primeira divisão da Sul-Americana é a Libertadores. E a segunda divisão é a Sul-Americana. Logo, os times que vão jogar a Sul-Americana são times inferiores a quem disputa a Libertadores, né? E que já conquistaram os títulos da Libertadores. Sim, só que hoje estão no momento inferior e não conseguiram garantir sua vaga para a Libertadores. Então, disputam como se fosse uma segunda divisão. Então, a vida do Grêmio dentro da Sul-Americana, a tendência é muito mais fácil que a do Inter na Libertadores. O Inter teve dificuldade na primeira fase. Não, com esse grupo. Esse grupo. Mesmo tendo um grupo fácil, né? É que o nosso treinador, o professor Pardal, ele tem dificuldade de gramas, de coisa, de altitude, né? Então, eu acho que o grande problema do Inter hoje nem é o jogador. O grande problema do Inter hoje chama-se Ramírez. Ele não tem convicção do que ele quer, para mim, até agora. E quando tu tira o treinador, quando o outro quase foi campeão, tu fica com o bafo na nuca do Abel o tempo inteiro. Eu fico pensando como é que é esse negócio da torcida do Inter, né? Porque é um negócio de amor e ódio. Semana passada, quando o Inter estava chegando a 5 goleadas, se eu não me engano, em seguida, o cara estava sendo amado pela torcida novamente. Antes disso, odiado. Agora ele é odiado de novo, né? Então, se ele ganhar o Grenal, ele vai ser amado de novo. Mas essa questão, porque o Grenal é o seguinte, qual é a grande vantagem do Inter desse Grenal? Não tem Renato Portaluppi na beira do campo do Grêmio, que esse é o grande problema do Inter. E qual é a vantagem do Grêmio? Não tem o D'Alessandro em campo no lado do Inter. É aquelas duas pessoas que... É uma relação de amor e ódio de torcida. Eu não gosto do Renato, mas admiro o trabalho. Como gremista também. Aquele galinho de rinha, o D'Alessandro, admirava o amor que ele tinha pelo Inter. Não, a gente vê o retrospecto dos Grenais aí desde 2018, com o Renato na beira de campo, o Inter sentia assim. Tanto é que o próprio Dourado admitiu em entrevista que não sabia o que acontecia porque travava. Então, agora, sem o Renato, realmente é uma vantagem para o Inter. Eu acho que é uma vantagem. E se eu contar o retrospecto geral dos Grenais, lembramos que o Inter tem uma larga vantagem sobre o Grêmio na história dos Grenais. Né? Não sei por que os colorados sempre se apegam nessa Eu história, também acho que é até uma contradição, porque se esse histórico fosse levado em consideração, o Olímpia teria vencido o Inter, porque o Olímpia é tricampeão da Libertadores. Mas os históricos são para ser quebrados, o Grêmio precisa de uns 40 anos para bater passar o Inter. Pode ser. Tem uma diferença bem... Em campeonato estadual tem uma diferença bem grande. Agora a questão... São Grenais para... Não, eu estou falando de estaduais, estou falando de confronto direto entre Inter e Grêmio. Em qualquer competição, até se for de botão ou de xadrez. O Inter até os empates ganha mais que o Grêmio. Inclusive, o Inter abriu o museu essa semana. É bom lembrar a história. Mas é inegável a questão de que o Grêmio chega nesse jogo mais preparado do que o Internacional, porque o Ramírez deixa o time instável, a situação do Inter é com uma cabeça, um pé no Beira-Rio, a outra pensando na semana que vem, já no jogo da Libertadores, que agora ficou tudo embolado com esse jogo do Olímpia, e vamos ver como é que o grupo vai se sentir. O que me preocupa na questão do Internacional é que o Ramírez não tem um time e
titular. Ele gosta muito de mudar, né? E será que ele vai mudar de novo? Ele é muito Diego mudar? Aguirre, né? Exatamente, ele tem essa mudança, isso a torcida colorada não vê com bons olhos, essa questão de não ter um time fixo. Já do lado do Grêmio, o Thiago já tem praticamente já definido um time que deve entrar em campo, que deve manter essa sequência. Até porque o Grêmio não tem jogos. 12, o Grêmio vamos acompanhar. Perdeu peças importantes no decorrer do Renato e pedia reforços, não vinham. Então o Thiago Nunes chegou, ele botou um time que ele acha que é o ideal, entendeu? E está acertando as peças. Eu não sei, tem um que se meio lesionado ontem, Thiago Santos. Você não sabe o grau da lesão, se vai estar, não é? Nós temos dúvidas. Antes do Grenal tem, joga, o Patrick não joga, o Edenilson. Mas o que eu vejo do Inter, o que aconteceu? É tudo está com a cabeça na Libertadores? Não está, Leandro. Ele estava com a cabeça do inverso. Na Libertadores, terça-feira, ele estava com a cabeça no domingo. Esqueceu de jogar na terça. Quando fez o gol, parou, aí é grama e coisa e tal, já estava com a cabeça do Grenal. Botaram 4 no banco para poupar, que eram titulares. Olha o que ele fez. Então, ele desprezou o Tátira. Professor Pardal. Ele desprezou o Tátira, para mim. Deixa os caras no banco para é jogo fácil, ganhamos um goleiro em Porto Alegre, lembra a questão de tempo, era 2-0. E futebol não é assim, cara. Futebol, cada jogo é uma história. Eu já vi Grenais do Grêmio tocar 5, depois o Inter tocar 5. Um time está sendo paparicado pela mídia nacional, o outro sendo execrado, chega no Grenal, o que está sendo execrado ganha. O Grenal é um partido à parte. Não importa que competição ele faça parte, se vale nada, se é amistoso, ele tem o mesmo peso, que coisa louca que é o Grenal, cara. Então, no momento que a bola rolar, para mim fica tudo igual. O favorito é só do campo para fora. Dentro do campo é sempre mais ou menos igual. Vai dar uma goleada a cada 15 jogos, vai ser sempre jogo 1-0, apertado, uma expulsão, um jogo ruim. Normalmente é assim, Grenal. Mas mesmo assim, mexe com os olhos. Vai parar o Rio Grande, como sempre, né? Eu me preocupa bastante o momento da defesa gremista. Ontem, mais uma vez ali, levamos um gol de bola aérea. É um fato que vem se repetindo aí em todos os jogos. E nesse quesito eu acho que o Inter leva um pouco de vantagem, porque ele tem um contra-ataque veloz, ele tem jogadores rápidos lá na frente. Não joga o Tyson, né? Que seria também, podia ser um ponto de desequilíbrio. Menos jogando uma outra. E está se destacando aí nas jogadas aéreas, inclusive com o Cuesta. Em compensação, na jogada aérea, nós temos lá atrás um zagueiro que é um baita. Ele é bom para o atacante, ele faz tabelinha com os caras, o Zé Gabriel, que se Deus quiser vai para o banco. É nesse ponto que eu queria tocar, porque do meio para frente eu concordo até que o Internacional leva uma vantagem, mas na defesa, se a defesa do Grêmio me preocupa, a defesa do Inter me preocupa mais ainda. A defesa do Inter, primeiro, que ela é muito instável, tem a questão da saída de bola, que na visão do treinador Miguel Ángel Ramírez, ela tem que ser primorosa, ela tem que ser o início das criações de ataque, e até agora não convenceu. Para mim, a defesa do Inter não dá segurança nenhuma. Ele tirou as características do Lombo. O Lombo é um bom goleiro. Mas o Lombo está inseguro com o Ramírez. Ele quer que ele saia jogando com os pés. Ele está adiantado. Ele não está confortável com a determinação que o treinador está dando para ele. Ele caiu de rendimento, mesmo fazendo umas defesas importantes. No jogo na Venezuela, a gente percebeu um Lombo ali bastante nervoso, bastante irritado. Então, está mexendo com o psicológico, sim. Eu acho, na minha visão, que essa é a primeira vez que tanto o Grêmio quanto o Internacional terão pela frente grandes adversários do futebol, né? E times grandes, na verdade. Tanto um quanto vai enfrentar o outro. Porque o grupo do Inter na Libertadores, apesar de ser o Libertadores, não reflete. O Inter é muito superior àqueles times. Tem folha de pagamento maior, tem condição melhor, tem equipe de preparação melhor. O Grêmio também, na Sul-Americana, tem uma preparação muito mais forte, tem muito mais dinheiro em caixa. Então, pela primeira vez, tanto o Grêmio quanto o Inter vão enfrentar aí uma equipe de igual para igual, assim, que tem o mesmo poderio de ataque, de defesa, de contratações. A gente vê o Inter trazendo o Tyson, então agora o Grêmio vai trazer o Douglas Costa. E esse jogo vai definir realmente os rumos dos times. A gente vai ver aí como é que vai ser o Grêmio nesse ano e como é que vai ser o Inter nesse ano. O Grenal, que é o seguinte, realmente agora ninguém teve um grande teste, né? Para começo, isso é verdade. Não pegou São Paulo, não pegou Flamengo, time, então tu não sabe Palmeiras. em que estágio realmente esteja Inter e Grêmio. Isso é verdade, Leandro. Isso é verdade. Porque os caras dizem que o gauchão é o pega-bobo, aquela coisa, né? Depois começa o campeonato, os times estão ruins. Mas os outros também têm informação. Mas nós temos grandes times no Brasil esse ano, que é o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro e o Palmeiras, né? E o São Paulo. Nós temos 4 grandes times no Brasil hoje, estão bem no início da temporada. E provavelmente eles vão estar entre as cabeças daqui para frente, não tenho dúvida que esses times vão estar. Quando se cruzar numa Libertadores, ele passa agora, o time que fica em primeiro não vai no primeiro pote, não vai estar São Paulo. Nas oitavas ainda pode pegar. Se passar, aí lá na frente daí que se direciona,
Aí vai começar a vir em São Paulo, vai começar a vir em Atlético, aí o bicho pega. Aí o bicho pega, entendeu? Então eu vejo que é um ano difícil, nós temos grandes times, mas... E se dá tudo errado no Inter, ele chama o Abel de volta, ele consegue na reta final, pelo menos, chegar a ser vice, né? Isso aí. Porque eu, desde que entrou, vocês me veem falando assim, eu sou muito cético com relação ao trabalho do Ramírez. Eu acho que é um treinador ainda inexperiente, acho que ele tem ideias boas, mas ele é jovem ainda, ele tem muito para aprender. E tu botar um time do tamanho do Inter na mão dele, tu pegar um time pequeno que o treinador está começando, tudo vale. Porque ele conseguir tirar esse time, está valendo. Mas quando um treinador desse está começando, ele pega um time grande, não tem tempo para experiências. O torcedor não deixa, a mídia não deixa. Mas isso quem estabeleceu no Internacional foi a própria direção. Bom, por quê? Olha que loucura que se fala no futebol, o torcedor paga o pato. Quando teve a eleição no Inter, foi o período de mais instabilidade, que o Inter estava líder, despencou, saiu o Cudê, não sei o quê, papapá. O que ganhou, o presidente já disse, não, meu treinador vai ser o Ramírez. Já deram o Inter como favas contadas no Brasileiro. O Inter vai com chance até a reta final, quase foi campeão. Se fosse campeão, como é que tu mandaria embora o Abel? Como vice, só que já foi difícil, temerário. Alguns jogos que o Inter venceu nessa temporada, com o Ramírez, ele faz uma escalação, porque o treinador que escala mal, ele mexe bem, né? Assim, e muitas vezes ele teve que botar o esquema do Abel, quando o time deslanchou e goleou. Não é o esquema do Ramírez, prestem atenção. Essa é a minha questão. A direção vai deixar o Ramírez enfeitar no Grenal ou vai entrar num... E tu sabe que isso é o problema do Imita o futebol Abel. gaúcho, porque tanto no Grêmio quanto no Inter, a direção e os presidentes se metem dentro de campo, se metem na decisão de falar, o presidente do Grêmio comprou a outra vez que o Renato iria ficar, aí decisão errada, voltaram atrás, trocaram agora para o Thiago. Da mesma forma, o presidente do Inter se veio mais adiante, já trouxe o argentino aí antes de o Miguel Ramírez, ainda antes do Abel fazer alguma coisa no Campeonato Brasileiro. Essa questão da direção se meter dentro do campo, nas questões do campo, assim, claro, tem que trabalhar... Mas é o papel deles, eles não podem interferir nas quatro linhas. Mas eu isso concordo, diretamente a a função interferência do presidente do clube é o que aconteceu com o Romildo Bolzan em alguns momentos também, quando ele precisou dizer, tardou a fazer, mas fez. Tanto é que o Renato já não está mais na beira do gramado do Grêmio. Está lá, Thiago. Ele saiu por pressão, não que ele queria, né? Verdade. Por convicção e Pissola ele ficava. Ele aceitou a opinião que tinha passado o tempo do Renato. Mas não tenha dúvida que é com um ano ou dois ele volta, passa uma temporada no Grêmio, que ele é identificado com o Grêmio. Como o Abel com o Inter. Sempre que vier, eles vão vir e vão dar a resposta, a torcida vai idolatrar, e é assim que é o futebol. Tu precisa de ídolos, nós estamos cada vez mais carentes de ídolos. Jogadores não fazem mais aquele de ficar um tempo num time, de beijar o escudo, mas por amor, não pelo salário. Nós vemos muito, não tem mais aquele jogador de formação. Tipo, qual é o último que está na nossa? É o do Alessandro. O Alessandro não tinha essa relação muito umbilical com a torcida colorada. E eu vou dizer que faz falta. Eu não vejo um jogador desse perfil no O Internacional Inter hoje. não tem. Hoje está muito profissional o futebol, tu vê que o jogador não tem essa questão. O que eu sinto falta no Inter? Um quebrador de bola. Aquele que dá chute, que dá cotovelada, sabe? Um Dunga. Eu acho que o time precisa ter um desses, né? Por exemplo, assim, o Moledo no Inter. O Cuesta é mais técnico. Entra o Moledo, muda a zaga. O Inter acertou no passado a zaga quando entrou o Moledo. Vai ficar você, Gabriel, o Inter não tem uma peça de reposição para o Moledo. O que acontece? Aconteceu no último jogo. E esse é um ladinho que eu acho que, na questão do Thiago Nunes aí, o Renato, ele mobilizava o time, ele atiçava, ele entendia o que é um Grenal, ele sabia o que era um clássico. motivador. Exato. E aí eu não sei se o Thiago Nunes não vai partir para um lado mais profissional. Se ele for nesse lado pragmático, diminuir o meu esquema de fogo jogo é do esse, jogador. não vou mudar por causa do Grenal. Aqueles caras que eu não entendo o que é um Grenal. Aí Mas, leva uma Mas ontem ele já sapatada. fez umas mudanças aí que deu para perceber, ele colocou o Churindo lá no jogo aí, que ele pretende fazer mudanças nesse time, ele está aguardando o PS, ele tem um esquema tático já pensado para o Grenal. Pelo que eu vejo o jogo de ontem, ali, principalmente na questão do segundo tempo, ele fez algumas mudanças no time, ele está se preparando e deve vir com um time muito parecido com aquele que já enfrentou o Caxias. Isso também preocupa o torcedor, porque aquele time também não foi muito bem, né? Não foi muito bem jogando contra o Caxias, né? A gente, igual aquela questão que eu sempre falo, o futebol do Rio Grande do Sul
é Grêmio e Inter disparado e os outros times do Rio Grande do Sul, né? É obrigação do Grêmio e do Inter chegar na final do Gauchão pelo suporte que tem ali. E aquele time não foi muito bem do Caxias. Então, eu acho que ele vem com um time muito parecido com aquele que entrou em campo. Já pelas mexidas de ontem, assim, ele deve vir com essa questão tática. Mas concordo contigo dessa questão de que o Inter não tem um cara motivador lá dentro e o Grêmio também não tem. Mas essa questão não me preocupa nem um pouco. Porque o Thiago Nunes pode ser que ele, como treinador, ele não tenha experiência em Grenal. Agora, o grupo do Grêmio é um grupo que tem, nesses últimos 2 anos, tem vários jogadores. Jeromel, Maicon, Rafinha, que é um jogador muito experiente. O Grêmio tem, dentro do seu grupo, jogadores que têm essa experiência em jogar Grenal. Talvez isso faça diferença. Cara, eu vejo que tudo se isola. Eu acho que passa pela cabeça dos dois comandantes. O Grenal é isso. O jogador hoje ele não desrespeita o que o treinador pede. Ele pode jogar mal. Ele não consegue cumprir o que o treinador pede. Ele não desrespeita o esquema tático que o treinador impõe. Então, passa sim pelo treinador. Eu não tenho dúvida. Né? Vamos deixar claro aqui, ó. Gremista, colorado e gremista, né? Não quer falar quem é quem aqui, agora fala aí. Eu sempre deixei claro que eu sou um torcedor do Atlântico Futsal. Isso é uma coisa que eu sempre deixei claro. Mas tem uma questão que ainda não foi respondida para mim, que é a questão do Miguel Ángel Ramírez. A vida do Inter na Libertadores, ela não é ruim, ela é péssima. O jogo contra o Olímpia, ele se tornou uma decisão para o Inter. Eu quero saber, a tua opinião, quanto isso entra dentro do campo, no jogo que acontece no Beira-Rio? Não entra. E a indefinição de time? Porque ele não tem um time bem definido. Não, isso ele vai botar o Palácio jogar, que eu acho É isso que eu não entendo. Por que os treinadores vêm, tragam uns caras de confiança deles, os caras não jogam nada? E onde vai, leva os caras? Isso dá uma margem para pensar tanta coisa no esses jogadores, nos treinadores, que eu nunca vi coisa igual. Eu acho que o Palácio não tem condições de ser titular do Inter. E ele insiste no jogador. No outro jogo, com o Caxias, com o Juventude, o Inter estava mal no jogo. Precisou o Palácio se machucar, entrar Yuri Alberto, dele ganhou ao natural de 4-1. O Yuri não pode ficar no banco. Um jogador com as características do Yuri hoje é rara no Brasil. Ele é atacante, joga pelos lados, forte, não desiste. Quantos times tem um jogador do estilo do Yuri Alberto? E sem contar que ele, além de poder fazer gol, ele tem um cheque em branco na mão do Inter. Como é que vai deixar um jogador desse do banco? Que é o grande galinho dos ovos de ouro do Inter no futuro. É uma boa pergunta. Sabe a resposta? Porque eu falei aqui já, inclusive. Se o Yuri Alberto ele joga para o Grêmio, ele coloca o Diego Souza no banco. E eu não sei por que a decisão do Miguel Ángel Ramírez e colocar ele no... Eu acho que o Ramírez, na questão do Palácios ali, ele veio tentar dar uma força para o guri. Assim como ele está fazendo com o Marcos Guilherme. Dele, o rapaz estava passando ali por um momento psicológico difícil, mas acredito que ele recebeu, sim, a chance ali, tentou dar uma ajudinha, mas não correspondeu. Então, aí, a insistência na escalação... para dar uma força, Alan, de fazer teste com o jogador para dar uma força, manda o psicólogo, o psiquiatra. Não, e até dentro do campo, outra coisa. Até porque o Inter é um time de ponta da América do Sul, né? Não é um time de fazer teste. Quer fazer teste, representa manda ele pro São José ele de é Porto o único, Alegre, ele é o único representante entendeu? do Rio Grande do Sul na Libertadores da América. Nós temos que levar em conta isso, né? Por enquanto, porque se o Inter acabar não conseguindo a classificação, vai cair para a Sul-Americana. Podemos ter até um Grenal depois pela segunda divisão da América. Exatamente. Agora... É que daí eu acho que o Grêmio é campeão, sabe por quê? Se o Inter não cair da Libertadores e o Inter for para a Sul-Americana, o Grêmio é campeão. Tu digo de fora, segura. Porque a experiência que o Grêmio tem em segunda divisão é muito superior à do Inter. Em relação a... O Inter, quando foi, não conseguiu vencer, né? Não ganhou o título. Mas vamos lembrar que o Grêmio, ele voltou por mérito, ele voltou numa virada de tapetão, ele ficou em nono no Brasileiro e subiu. Mas aí não foi decisão nossa. Tu tá fugindo da escalação. Pressão política. O Tyson não vai jogar, tá? Eu sei. O Tyson não joga. E aí, quem que vai ser o meio campo do Inter? E o Patrick também, o que tudo indica, também não vai jogar. Eu acho que o Patrick ele vai jogar. Eu acho que essa é aquela carta da manga. Se nem quando ele tá 100%, o treinador às vezes opta por colocar ele no banco. Se ele vai estar 80%, tu acha que ele vai começar com o titular? Não, mas aí entra a questão, acho que o que a gente comentou antes, a direção vai deixar o Ramírez fazer as loucuragens dele? Boa pergunta. Eu já deixaria o Dourado no banco. O Dourado diz que ele acusa o Grenal. Aí os gremistas, se os gremistas forem inteligentes, encoste no Dourado que ele vai perder a cabeça. E não é um cara que perde a cabeça fácil. E é até uma defesa que eu faço ao Dourado, porque o Dourado ele está sendo praticamente
vítima desse esquema, tendo que buscar a bola lá na defesa e horas está lá no ataque para atacar. Então, o Dourado, eu acho que ele é um bom jogador. Grande jogador. Ele não tem experiência em Grenal, nem é um jogador para ir lá... Como não tem experiência? Não, experiência em vencer Grenal, tô falando. Em vencer, me diga um Grenal aí, um dos últimos, se ele ganhou um. Eu não me lembro das escalações, né? Não, mas eu digo que ele não é um jogador assim para peitar juiz, o grande personagem assim para defender a camisa do Inter. Mas eu não acho que ele seja um jogador ruim. Muito pelo contrário, eu acho que o Dourado é um bom jogador. E quanto vai dar o Grenal, né, pessoal? Vamos fazer aí? Vamos começar pelo Alan, que é o mais tranquilo da gente aí. No Beira-Rio, eu acho que dá um empate aí, 1-1, 0-0, e o Grêmio ganha na Arena. Até porque a gente está preparando o gramado agora para o inverno, então tá meio ruinzinha a grama lá. E lá no Maitá, lá tem um problema sério que alaga tudo no entorno, né? Aí brota lá, que parece que cresce até agrião naquele campo. Estamos em obras. Né? Aquele campo que até lá é desapropriar para terra improdutiva. 3-1 para o Inter. Por quê? Explica esse placar. Porque a torcida do Inter deve estar... Quer? Vai descer indigesta esse churrasco da confraria lá, hein? 3-1. Não vai ter churrasco, é detalhe do jogo. 3-1, porque isso eu estou tirando ainda o mérito do Inter. O Inter ganhou de 4, ganhou de 6, ganhou de 5. O Inter está acostumado a golear. No Beira-Rio ele joga bem. Então, respeitando o Grêmio, eu não coloco uma goleada. Eu coloco um placar mais ou menos que um 3-1. 3-1 para o Inter? Lógico. Vai ser 2-0, pode anotar aí. Vai ser 2-0 no Beira-Rio, no domingo agora, do Grêmio. E lá vai ser daí mais 2-0, até bom, vou repetir o placar, vai ser um placar histórico aí, tu vai ver. Porque a questão assim de que o Inter não tem um time preparado, não tem um time titular, tem bons nomes, mas não está organizado. O Grêmio está mais organizado, está mais tranquilo do que o Internacional. E o Internacional não tem um retrospecto ainda muito positivo nessa questão, vamos aguardar para ver. E o Grêmio dentro de casa é muito mais forte. O retrospecto do Grêmio também jogando na Arena é mais positivo, então eu confio no Tricolor 2-0 em cada um dos jogos. Eu acho muito difícil o Inter vencer esse jogo. Porque o estilo que o Miguel Ángel Ramírez ele projeta o Inter com essa saída de bola, eu acho que o Thiago Nunes não vai cair nessa. O Thiago Nunes vai para cima do Inter. O Thiago Nunes vai esperar, ele vai ser cauteloso. Eu imagino que o Grêmio vença esse jogo por 1-0. Fechou, então. Olha aqui, ó. Então já vamos aqui, ó. Segunda-feira, no mesmo horário aqui, nós vamos debater esses resultados. Sexta-feira da semana que vem, esse programa é especial, só vai na sexta-feira. Mas tinha que vir segunda aqui, eu acho que vai dar até mais que 3-1, né? Estou sendo bem... Tu sabe a tática do pessoal da Confraria Colorada? Eu vou entregar aqui. Eles fazem as jantas lá, né? Claro, cada um depois come separado, para não ter aglomeração, mas eles estão comendo antes, para não ter problema depois não ficarem com fome. O Iolim no meio da semana, a sopa lá de vocês, não deu certo, né? A sopa deu muito certo. Não deu certo. Foi vocês perderam. O que não deu certo foi o resultado do jogo, cara. A sopa estava boa. Não vamos misturar as coisas, né, cara? E o churrasco agora vai antes. Mas não vai ter, nos domingos não tem, né? No teu aí, no meio da semana. Mas o teu churrasquinho, ó. 3-1. Vai com uma salada, assim, viu? Porque vai descer indigesta esse resultado. Mas não tem problema, cara. Dá um jeito, cara. O meu estômago é um biodigestor, aguenta qualquer coisa. Né? 3-1 e sendo assim, pessimista. Cerramos. Não, imagina então se você é otimista. Eu não sei se ele assistiu o jogo ontem. O que joga o Rafinha é uma lá coisa em casa assim, não pega a Rede Vida. É uma coisa assim fora do comum. O Rafinha para mim é uma das contratações assim dos últimos 5 anos. E o Ferreira. A torcida do Inter tinha que estar preocupada com esses dois jogadores. É que o Ferreirinha, é só cuidar o pé direito dele, né? Quando ele corta o polar, dá o mesmo chute. Tem que dar uma entrada lateral nele e mandar ele lá do Guaíba. O zagueiro pela direita de vocês é o Zé Gabriel, né? Não, eu acho que esse vai ficar no banco. Vai ficar no banco só para ficar. Eu não sei. Vai botar o outro, não sei o nome do outro lá. Ó. Lucas Ribeiro. Eu acho que vai ser o Lucas Ribeiro. Então tá. Ou ele vai inventar de puxar já que ele está jogando tanto atrás que o Dourado vai botar o Dourado na zaga. O professor Pardal inventar mais alguma coisa, né? Se ele perde o título gaúcho, fica mais um pouco ou tu acha que ele já termina de Cara, eu vou te dizer, se é para cair, que ele caia logo. É que eu te digo assim, ó. Esse chove não molha, assim, ó. Ganha uma, perde uma, daí o cara fica triste, ele ganha, ele vai se mantendo. E com 50% não ganha nada. Tu entendeu? Rodrigo, muito obrigado pela tua participação. Ok, sucesso para o Inter. Alan. Um abraço, Eric. E aí, sucesso para o Grêmio agora no próximo domingo. Muito
Muito bem, um abraço para todo mundo que está acompanhando aí, sucesso para o árbitro, espero que ele não erre e acerte, a menos que seja, que seja sempre em benefício para os dois lados, né? Mas principalmente a questão do Grêmio também, que esse VAR aí maldito. Sucesso para todo Valeu, mundo. Eric. E sucesso mais ainda para a torcida do Grêmio, do Internacional, que vão poder acompanhar esse clássico. Vai ter mais um ainda na semana que vem. A partir de agora, tudo é Grenal. Tchau, fui!